Olá! Depois que houve um crescimento das religiões neopentecostais de resultado anticristãs, que ao invés de pregar a palavra de Jesus Cristo, prega o ganho, o lucro e o poder, as pessoas ficaram com o coração mais endurecido, ficaram mais perversas, pois elas estão aprendendo nas igrejas, atualmente, a não ligar para a dor, nem para o sofrimento do outro. Cada um que siga o seu caminho, cada um que se exploda. Acabou-se a fraternidade. Essas igrejas aí, de ponta de rua, elas não pregam o comunismo de Jesus, elas não pregam a fraternidade e nem o amor de Jesus, que são palavras básicas de qualquer religião. E para falar dessa indiferença, dessa maldade que está tomando conta das pessoas por causa dessas religiões que enganam e só enriquecem os seus líderes, enquanto os seus fiéis vivem na miséria, eu quero lembrar do caso de uma grande amiga minha. Ela era de uma família de professores bem conhecidos em Juazeiro da Bahia. E aí, ela estava completando 18 anos e ela foi me pedir uma opinião. Qual era a opinião que ela queria minha? Ela queria buscar ajuda junto ao tio dela. Qual era a ajuda que ela queria? Ela queria trabalhar. Ela não foi pedir nada para ele. Inclusive, ela já tinha morado na casa dele durante a infância. Aí eu falei assim, bom, se ele é dono do principal colégio e tradicional de Juazeiro, e ele é um homem de religião, ele é um evangélico, ele deve ter fraternidade, e você como sobrinha dele, ele vai lhe ajudar. E ela foi lá, toda crente, né, de que teria essa ajuda. Mas ela se enganou redondamente. Ele negou a ajuda e disse que quem tinha que cuidar dela era o irmão dele, e não ele. Que ele não era pai dela. E simplesmente ela dispensou assim, na cara dura. E ele, um homem conceituado, que Juazeiro babava ele, tinha ele como um cidadão respeitável, certo? Cidadão de bem, conservador, cristão, né? Desse tipo, né? E ele agiu como uma pedra molhada de religião por fora e seca de amor de Deus, seca de religiosidade e do amor de Jesus por dentro. Que é o que acontece geralmente. As pessoas falam que vão para a igreja, falam que tem uma religião, elas estão molhadas de religião, mas elas não exercitam internamente o poder de Deus, estão secas de fé, secas de tudo. E aí, depois ela voltou para mim muito chorosa, e eu disse o seguinte, lembrando um provérbio cigano, que minha mãe sempre citava. Eu disse, garota, o que cai da carroça não se apanha, certo? Não pertence mais a ela. Pedi para ela desapegar daquela família dela, esquecer aqueles parentes e tocar a vida de uma maneira independente. E aí eu liguei para um colega meu, falei a situação dela e ela conseguiu um emprego, batalhou muito, estudou, se formou, se tornou empresária. E aí depois que a menina, né, estava numa situação boa, olha os parentes mandando mensagens em rede social, o tio dela querendo falar com ela, olha minha sobrinha. Ela novamente me perguntou o que ela fazia. Eu disse assim, olha menina, eu sou muito bom, mas ainda Deus não me deu o dom de perdoar. Eu não perdoo ninguém. Esqueça esse pessoal. Lembra que eu falei para você que se caiu não lhe pertence mais?
toque sua vida em frente de cabeça erguida. E siga com leveza, vá em frente, esqueça seus parentes. E aquele tio dela passou alguns anos, ele adoeceu, certo? E logo faleceu. E o colégio dele, sem a sua presença, sem a sua administração, começou a entrar em decadência, certo? Começou a entrar em decadência e ele está lá em Juazeiro, esse colégio, como um elefante branco inútil, que ninguém sabe do que vai ser feito. Isso é mostrando que ninguém leva roça, ninguém leva terra, ninguém leva poder. O caixão não cabe, certo? E aquele colégio era a joia da coroa dele, lá do centro de Juazeiro, certo? Então, mas está lá, fechado, triste, porque, gente, não tem coisa mais triste do que um colégio fechado, do que uma sala de aula vazia. Parece que a gente ouve e sente falta da correria, dos risos das crianças, dos alunos correndo. Tá certo? Então eu pedi para ela que ela esquecesse ele, não fosse contra o destino, pois aquele parente dela se revelou um peso morto, pois quem insiste no erro não respeita o destino. E o destino também não respeita quem insiste no erro. Tá certo? Eu ajudei, hoje sou grato por ter ajudado, não cobrei nada, não era parente dela. Tá certo? E o parente dela morreu, os tios morreram e o colégio se acabou. E ele, que era um homem religioso, que pregava no púlpito, falava para Juazeiro, tá certo? Mas a minha terra, Juazeiro, é assim. Eu, por exemplo, até hoje, tem gente que não fala comigo em Juazeiro. Tem colegas que estudaram comigo e não falam comigo. Porque toda vez que eles vão falar comigo, eles ainda pensam que eu sou aquele sujeito que morava numa casa de barro. E olha que hoje eu tenho até mais condições do que eles. Mas eles são arrogantes, não mudaram nada, continuam mesquinho como dantes no quartel de Abrantes. Eu sou Dom Benedetto, peço que curta o vídeo, se inscreva no meu canal, valeu!